Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa. Capítulo 3, exercício número 92. Vamos ao enunciado. Uma bola esférica de 4 milímetros de diâmetro a 50 graus Celsius é envolta com isolamento plástico K igual a 0,13 watt por metro Kelvin, de 1 milímetro de espessura. A bola está exposta ao meio a 15 graus Celsius, com coeficiente combinado de transferência de calor por convecção e radiação de 20 watt por metro quadrado Kelvin. Determine se o isolamento de plástico sobre a bola ajudará ou prejudicará a transferência de calor a partir da bola. Bom, então o objetivo do exercício é avaliar se o isolamento ele ajudará ou prejudicará a transferência de calor. Tá? Então, o que está acontecendo? Aqui a gente tem uma bola esférica que está numa temperatura que eu vou chamar de T1 constante, que é de 50 graus Celsius. Tá? Em volta dela a gente tem o isolamento, né? E do lado de fora a gente tem o meio ambiente na temperatura de 15 graus Celsius. A gente tem aqui dado uma condutividade térmica para o isolamento e temos um coeficiente de convecção aí combinado, dado pela convecção e a radiação para o meio externo. Tá? Então, temos que a taxa de transferência de calor ocorre da bola para o meio externo. Então, eu tenho aqui a taxa de transferência de calor, vai aí nessa direção. E o objetivo é avaliar como que essa taxa de calor aí, ela ocorre devido ao isolamento com plástico. Para verificar como essa taxa de calor ocorre, a primeira coisa que a gente vai fazer é as hipóteses simplificadoras. Tá? Quais são as hipóteses simplificadoras? A transferência de calor ocorre em regime permanente, ou seja, a gente tem que a transferência de calor aí é constante, tá? Não tem nada que indique que a transferência de calor varie com o tempo. Então, regime permanente. A transferência de calor, ela unidimensional, tá? Na direção radial. Temos simetria aqui em torno do ponto central aqui, né? Do centro da esfera. A distribuição aí de temperatura uniforme. Então, a taxa de transferência de calor vai ocorrer aí só unidimensionalmente na direção do raio da esfera. Temos aí uma quarta hipótese, que é as propriedades térmicas são constantes, tá? Permanece constante as propriedades térmicas, seria aí o coeficiente de condutividade e o coeficiente de convecção e radiação combinados. E temos que fazer aí mais uma hipótese, é que aqui na interface, ó, entre a bola esférica e o isolamento, a resistência de contato na interface é desprezível. Então, com essas hipóteses, a gente pode utilizar o sistema térmico para encontrar aí a taxa de transferência de calor que está ocorrendo. O sistema térmico nos dá aqui nessa superfície, que é na superfície da bola esférica, a temperatura é constante de T1, 50 graus Celsius. Então, vou marcar aqui, ó, temperatura T1, que está a 50 graus Celsius. Daqui, para passar aqui por essa camada de isolamento, a gente tem uma resistência aí esférica, tá? Que é do isolamento. Então, a gente tem aqui uma resistência até chegar numa temperatura aqui, que é a temperatura da superfície externa. Temperatura da superfície externa. E aqui eu tenho uma resistência esférica, tá? De condução numa camada esférica.
Depois eu tenho aí que a taxa de transferência de calor passa pelo isolamento e vai aí para o meio. Então aqui é uma resistência combinada, tá? Que é de convecção e radiação. E aí eu chego na temperatura do meio, que é a temperatura infinita. E aí eu tenho, né, que a direção da taxa de transferência de calor vai aí da temperatura maior para menor, ou seja, de dentro aí da esfera para o ambiente que é fora. Então, a partir aí do sistema térmico, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor é igual aí a diferença de temperatura, que a gente conhece, que é T1 menos T infinito, dividido pela resistência total. A resistência total vai ser a resistência da esfera mais a resistência aí combinada. Então, vamos falar aí de cada resistência aqui. Primeiro, falando da resistência da esfera. A resistência da esfera é dado por 1 dividido por raio R1 menos 1 dividido pelo raio R2 dividido por 4π vezes a condutividade térmica. Se a gente fizer aqui MMC entre esses termos, rearrumar essa equação, a gente pode escrever como sendo a diferença R2 menos R1 dividido o MMC entre esses dois termos vai dar R1 vezes R2. Então fica 4πk vezes R1 vezes R2. Aí tiramos a MMC entre esses dois termos, dividimos por esse, deu R2, dividimos por esse, deu R1. Ficou essa diferença e o MMC vai ali para baixo multiplicando. Então, essa é a resistência aí de uma camada esférica, tá? Em função do raio 2, que vai ser exatamente o raio do isolamento. E temos aí a resistência combinada, que é dada por 1 sobre H vezes a área, tá? Essa área vai ser a área 2, tá? Do raio R2, que é a área externa aí, onde está em contato com o meio. Então, isso vai ser igual a 1 sobre o coeficiente de transferência de calor combinado, vezes a área 2. A área 2 é a área superficial da esfera, que é dado por 4π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, o raio R2 ao quadrado. Então, a gente pode reescrever aí a taxa de transferência de calor como sendo T1 menos T infinito dividido pela resistência da esfera, que é R2 menos R1, dividido por 4πk vezes R1 vezes R2, aí mais a resistência combinada, que é 1 sobre, aí eu vou escrever aqui 4π, aí H vezes R2 ao quadrado. Então, essa é a taxa de transferência de calor em função aí do raio R2, né? Então, se a gente vier aqui, ó, a gente tem o raio R1, que é o raio da esfera, e a gente tem o raio R2, que é exatamente o raio do isolamento, tá? O raio R1 seria 2 milímetros, metade do diâmetro, o raio R2 seria o 2 mais 1 milímetro, 3. Então, a taxa de transferência de calor está em função de R2, que é o isolamento, que a gente quer avaliar se vai ajudar ou vai prejudicar a transferência de calor. Bom, avaliando então a taxa de transferência de calor, a gente tem que essa diferença aqui, ela é constante. Esse termo varia em função de R2, esse termo em função de R2. A resistência aí de condução do isolamento, ela vai aí conforme R2 aumenta, né? A gente tem aí que essa resistência aumenta. Essa resistência, conforme o aumento R2, ou seja, conforme a área vai aumentar, a resistência diminui, porque ela é inversamente proporcional aí à área, né? Então, essa resistência aumentou a camada,
estamos aumentando aí a resistência, essa está diminuindo. Então, como essa aumenta e essa diminui, tá? A gente tem que em algum lugar existe um ponto crítico, onde a gente vai ter aí um ponto de máximo, tá? Para a taxa de transferência de calor, que é chamado de raio crítico. Como eu acho esse ponto aí de máximo? Quando eu derivo aqui a taxa de transferência de calor em função de quem ela está variando, que é R2. Só que dessa forma aqui tá difícil para derivar. Então, a gente pode reescrever a taxa de transferência de calor como sendo T1 menos T infinito dividido. Aqui, tirando o mínimo múltiplo comum entre os termos, a gente vai ter que fica o 4π. O K aparece uma vez nos dois termos, o H uma vez nos dois termos, o R1 uma vez nos dois termos e o R2 ao quadrado. Então, tiramos o mínimo comum entre os dois termos. Esse termo dividido por esse, vai sobrar aqui só o H e um R2 que multiplica esse. Então, fica H, R2 que multiplica R2 menos R1. Esse termo aqui dividido por esse, vai sobrar o K e o R1. Vezes 1, fica mais K vezes R1. Isso é igual. Esse termo que está dividindo passa lá em cima multiplicando. Então, a gente tem T1 menos T infinito, que multiplica todo esse termo, que é o 4π KH R1 vezes R2 ao quadrado. Tudo isso dividido por esse termo, que é H, aí R2 vezes R2 aqui, R2 quadrado. Aí esse HR2 vezes R1 fica menos H R1 vezes R2 e ali fica mais o K vezes R1, tá? Então, aqui em cima, ó, todo esse termo que a gente tem aqui multiplicando, ó, ele se torna constante, tá? Então, eu vou chamar, para facilitar reescrever, de uma constante A. E aí, a gente tem o R2 ali e R2 embaixo. Então, vamos ter aqui a taxa de transferência de calor é dada por uma constante A, que para facilitar aí escrever, não precisar ficar escrevendo toda hora tudo isso, vezes a variável R2 dividido por H R2 ao quadrado menos H R1 vezes R2 mais K vezes R1. Agora, então, a gente vai aplicar a derivada aí. Então, vamos ter a derivada da taxa de transferência de calor em função de R2, né, que é a medida aí do isolamento, vai ser o A constante. Aqui a gente aplica a regra do quociente. Então, temos aí, aplicando a regra do quociente, derivada aí da primeira função fica 2R2. Copia a segunda do jeito que está, H R2 ao quadrado menos H R1 vezes R2 mais K vezes R1. Aí temos menos, copia a primeira, que é o R2 ao quadrado, e deriva a segunda. Derivada de HR2 quadrado fica 2HR2. Derivada de HR1R2 fica menos HR1. E a derivada de KR1 em função de R2 dá zero. Dividido pela segunda função, que é o HR2 ao quadrado, menos HR1R2, menos KR1, tudo isso elevado ao quadrado. Então, temos aí a derivada. Rearrumando, temos a taxa de transferência de calor derivada em função do raio R2 é igual. Aqui a gente tem A, aí rearrumando ali a parte de cima. Distribuindo aqui, fica 2HR2 ao cubo. Aí, distribuindo esse termo aqui, fica menos 2HR1R2 quadrado. Distribuindo para esse termo, fica mais 2KR1R2. Aí, aqui, distribuindo esse termo, a gente tem menos 2HR2 ao cubo. E distribuindo para esse termo, a gente tem mais aí HR1 vezes R2 quadrado. E tudo isso daí fica dividido pelo termo que está embaixo, que é HR2 quadrado menos HR1R2 mais KR1 elevado ao quadrado. Não mexe na parte de baixo. Na parte de cima dá para simplificar
esse termo aqui, que tá R2 ao cubo, corta com esse. Esse termo aqui eu tenho menos 2 e esse aqui eu tenho mais 1. Então, dá menos 1 desse termo. Então, a gente pode escrever a taxa de transferência de calor derivada em relação a R2 é igual a A. Aí, aqui vai ficar esse termo aqui, que é o 2K R1 vezes R2. E aqui vai ficar menos de 1 desse termo, que é HR1 vezes R2 ao quadrado. Tudo isso dividido por esse termo, que a gente não mexe, HR2 quadrado menos HR1 vezes R2 mais K vezes R1, tudo elevado ao quadrado. Aqui a gente pode colocar alguns termos em evidência, então a gente pode escrever A, aí aqui a gente tem o R1 e o R2 a gente pode pôr em evidência, então fica R1 vezes R2, ali dentro do parênteses vai sobrar 2K, e ali fica menos HR2. Tudo isso dividido por HR2 ao quadrado, menos HR1 vezes R2, mais K vezes R1 elevado ao quadrado. Agora a gente vai pegar a taxa aí da variação da transferência de calor em função do R2 e vai igualar a zero para achar os pontos críticos. Aqui, como tem multiplicação, ou todo esse termo é zero, ou todo esse termo aqui tem que ser zero para dar zero do outro lado. Então, a gente tem aí a condição que 2K menos HR2 tem que ser igual a zero. Para zerar esse termo aqui, o R2 aqui teria que ser zero, né? R2 igual a zero, não nos satisfaz. Então, dessa condição, 2K tem que ser igual a HR2. Ou seja, R2 tem que ser igual a 2K dividido por H, que é chamado de raio crítico da esfera, tá? A gente poderia ter partido aí da solução diretamente desse valor, mas eu quis deixar provado para vocês aí que o raio crítico de uma esfera, tá? É dado por 2K sobre H. Então, a gente pode avaliar se aí o isolamento ajudará ou prejudicará a transferência de calor, calculando o raio crítico. Então, quem vai ser o raio crítico? O raio crítico é 2 vezes o K. O K foi dado de 0,13 aí watt por metro Kelvin, dividido pelo coeficiente de transferência de calor combinado, que é 20 aí watt por metro quadrado Kelvin. Análise dimensional, Kelvin corta com Kelvin, watt corta com watt, metro corta com quadrado, sobra a unidade de metro, que é a unidade aí de raio, tá? Então, a gente vai ter aqui o 2 simplifica com 20, fica 10, o 0,13 dividido por 10 tem 0,013 metros, que é igual aí, multiplicando por 1000, a 13 milímetros, tá? Então, temos um raio crítico de 13 milímetros. Então, avaliando a condição do raio crítico, a gente tem a seguinte condição. Se o raio 2 for menor que o raio crítico, aí a gente tem, portanto, a taxa de transferência de calor aumenta. Se o raio 2 for maior que o raio crítico, a taxa de transferência diminui. Bom, então aqui avaliando para o nosso caso, o R2 é igual a 3 milímetros. 3 milímetros que é menor que o raio crítico, que é igual a 13 milímetros. Portanto, a gente tem que aí o isolamento aumentará a taxa de transferência de calor. Então, agora, para complementar o exercício, eu vou fazer o gráfico da taxa de transferência de calor. A gente achou a taxa de transferência de calor como sendo 4π vezes R1, aí vezes K, vezes H, vezes a diferença aí de T1 menos T infinito, vezes R2 ao quadrado, dividido por H vezes R2 ao quadrado, menos H
R1 vezes R2 mais K vezes R1. Colocando aí todos os valores no SI, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor vai ser dada por 4π, o raio R1 no SI, em metros, aí, o diâmetro é 4 milímetros, o raio é 2 milímetros, então 0,002 metros, vezes o K na unidade do SI, 0,13. O H na unidade do SI, 20. Diferença de temperatura vai ser o 50 menos a temperatura do ambiente, 15. R2 ao quadrado, deixa em função de R2. Dividido, aqui embaixo o H fica 20, R2 ao quadrado, menos H, que é 20, vezes R1, que é 0,002, vezes R2, mais o K, que é 0,13, vezes o R1, 0,002. Então, vamos ter aí que a taxa de transferência de calor, calculando as partes constantes, a gente tem, deixar em função de π, então fica 4 vezes 0,002 vezes 0,13 vezes 20 vezes o 35, que é a diferença ali. Então, a gente tem aqui em cima 0,728 π, que multiplica R2 ao quadrado, dividido, aqui embaixo vai ficar 20 R2 ao quadrado, aí aqui 20 vezes 0,02, a gente tem que dar 0,04, que multiplica R2, e ali mais 0,13 vezes 0,2, 0,00026, tá? Então, essa é a taxa de transferência de calor aí, simplificada em função do raio R2. Bom, agora vamos calcular alguns valores para a taxa de transferência de calor. Começando aí para a esfera sem o isolamento. Sem o isolamento, a gente tem que o raio R2 vai ser igual ao raio R1, que é 0,002 metros. Calculando, então, começando pela parte de baixo, 20 vezes 0,002 ao quadrado, menos 0,04 vezes 0,002 mais 0,00026, né? A gente tem aí a parte de cima, 0,728 π vezes o R2, 0,002 ao quadrado, tudo isso dividido pela resposta. A gente tem um valor aí de taxa de transferência de calor de 0,035, que fica na unidade aí de watt, tá? Então, essa é a taxa de transferência de calor, aí sem isolamento. Aí a gente tem com isolamento, ou seja, R2, que foi o que foi dado, de 3 milímetros, ou seja, 0,003 metros. Quem vai ser a taxa de transferência de calor? Calculando, a gente vai ter 20 vezes 0,003 ao quadrado, menos 0,04 vezes 0,003, mais 0,00026. Aí temos 0,728 vezes o π, vezes 0,003 ao quadrado, tudo isso dividido pela resposta, a gente tem um valor aí de 0,064 watt. E calculando aí o raio 2 sendo igual ao raio crítico, que é os 13 milímetros, ou seja, 0,013 metros, a gente vai ter aí 20 vezes 0,013 ao quadrado, aí temos menos 0,04 vezes 0,013 mais 0,00026, aí temos 0,728 vezes π vezes 0,013 ao quadrado, tudo isso dividido pela resposta, arredondando aí, zero, taxa de transferência de calor, 0,124 watts, tá? E se a gente avaliar, né, quando o raio 2
vai para o infinito, essa taxa de transferência de calor, ela vai se tornar constante, tá? Fazendo a condição, ó, o limite para R2 tendendo ao infinito da taxa de transferência de calor vai ser igual. Se a gente substituir diretamente aqui o termo do infinito, a gente pode simplificar essa equação escrevendo o limite de R2 tendendo ao infinito. Aí a gente põe aqui, ó, o R2 quadrado em evidência, aí fica o 0,728 π, aí aqui dividido, colocando o R2 aí quadrado em evidência, ali fica o 20, aí aqui fica menos 0,04 dividido por R2, e ali 0,00026 dividido por R2 quadrado. Aí esse R2 simplifica com esse R2. Então, a gente tem que o limite de R2 tendendo a infinito, para a taxa aí, que vai ser igual. Substituindo o infinito nessa equação, fica o 0,728 π dividido por 20, tá? Por quê? Porque esse termo, quando for para infinito, esse termo dá zero, esse termo dá zero, né? Uma constante dividido por infinito. Calculando aí esse valor, 0,728 vezes o π dividido por 20. Então, a gente tem uma taxa de transferência de calor de 0,114, aí watt. Quando o R2 aumenta demais, praticamente se torna constante. Agora, fazendo aí o gráfico da taxa de transferência de calor em função de R2, a gente vai ter aqui o eixo da taxa de transferência de calor, que ponto que está em watt, em função de R2, que está em milímetro. Então, marcando aí alguns pontos, ó, a gente tem, eu vou marcar aqui como sendo 2, tá? Aí aqui é sendo 3, 2 milímetros, 3, diminui aí um pouco a escala. Aqui eu vou marcar como sendo 13 milímetros, tá? Então, a gente tem para 2 milímetros, né, que sem isolamento, a gente tem 0,35. Vou marcar aqui, tem esse ponto, tá? Esse ponto aqui é aí 0,035. Para 3 milímetros, a gente achou 0,064. Marca aqui. A gente tem aí o valor de 0,064, ou seja, lá, a taxa de transferência de calor já aumentou, já dá para a gente ver pelos valores. Em 13, que é o raio crítico, a gente tem que é 0,124. Então, a gente vem aqui. Esse é o 0,124 watts. Do raio crítico para frente, diminui, né? E vai para o valor ali de 0,114. 0,114, tá? A partir desse ponto, a gente tem uma assíntota aqui, ó, que seria uma assíntota horizontal, tá? A gente vai ter o gráfico aqui, ó, taxa de transferência de calor começa nesse ponto, constante se tiver sem isolamento, ela vai subir, ou seja, vai crescer até atingir um máximo, que vai ser exatamente no raio crítico. Olha lá, a taxa de transferência de calor aumentando. Passou desse ponto, ela começa aí a diminuir, tá? E vai chegando próximo aí do 0,114. Então, é assim que funciona a taxa de transferência de calor, que para o nosso caso, ou seja, para o isolamento com 1 milímetro de espessura,
a gente tem aí que a taxa de transferência de calor aumentou. E até o raio crítico ela vai aumentar. Depois do raio crítico ela passa a diminuir até um ponto que ela se torna constante aí, aproximadamente de 0,114 watts. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!